A epístola aos Hebreus foi escrita a judeus que professaram fé em Cristo, mas, diante da perseguição, estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. Isso significava rejeitar a revelação de Deus em Cristo e voltar à lei mosaica, colocando em risco a verdadeira conversão entre os judeus. Aqueles que apenas haviam aderido intelectualmente ao cristianismo, mas sem uma transformação genuína, estavam abandonando a fé, evidenciando que nunca aceitaram o Evangelho para a salvação. Esse é o pecado abordado, a apostasia deliberada. O pecado de Hebreus 10, verso 26, não é uma falha moral ocasional. Gálatas 6, verso 1. Nem um pecado que exige disciplina na igreja. 1 Coríntios 5, versos 9 a 13. Trata-se da rejeição consciente da verdade, mesmo após conhecê-la e professá-la. A apostasia é um abandono definitivo da verdade, outrora aceita. Conhecer a verdade não significa recebê-la para a salvação. Judas Iscariotes ilustra isso. Recebeu os ensinos do Senhor Jesus, ouviu sobre salvação, pecado e graça, mas rejeitou tudo. Seu amor ao dinheiro superou qualquer interesse espiritual. Possuía todas as informações para a salvação, mas escolheu rejeitá-las, cometendo a apostasia. O alerta de Hebreus 6 se repete. Rejeitar a verdade e voltar ao judaísmo colocava a pessoa em uma posição sem retorno. Para tais indivíduos, não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 26. Deus havia rejeitado os sacrifícios mosaicos e os apóstatas rejeitavam o sacrifício de Cristo. Não havia mais esperança para eles, pois decidiram voluntariamente rejeitar a verdade. A única expectativa para os que rejeitam a verdade conscientemente é uma horrível expectação de juízo e ardor de fogo. Verso 27. A apostasia é uma escolha deliberada da condenação em vez da salvação. Não há uma terceira opção. O Evangelho traz grande alegria. Ele morreu por mim. Os crentes sabem que o juízo por seus pecados foi levado pelo Senhor Jesus na cruz. Mas quem o rejeita assume a responsabilidade total por seus pecados. O julgamento é certo e terrível. O inferno e o lago de fogo são descritos como lugares de tormento indescritível. Sede, sofrimento, solidão, escuridão, remorso e separação eterna de Deus. As Escrituras descrevem um dia terrível para os que rejeitam a Cristo. Enquanto os crentes estarão ao lado do Salvador, os apóstatas enfrentarão o fogo da indignação divina. O Messias será revelado em fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. 2 Tessalonicenses 1, verso 8. No final do milênio, o juízo cairá sobre os adversários de Deus. Apocalipse 20, verso 9. O escritor de Hebreus contrasta a lei mosaica com a nova aliança. Os judeus conheciam a severidade da lei. Quem a desprezava morria sem misericórdia, com 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17, verso 6. Não havia exceções. O pecado era punido. Se a rejeição da lei de Moisés era punida com rigor, quanto mais grave é rejeitar o Filho de Deus. O apóstata comete 3 pecados gravíssimos. Primeiro, pisa o Filho de Deus, rejeita deliberadamente a pessoa de Cristo e recusa reconhecê-lo como Salvador. Segundo, considera o sangue de Cristo comum, despreza seu sacrifício e trata seu sangue precioso como sem valor. Terceiro, insulta o Espírito da graça, rejeita o ministério do Espírito Santo, que convence do pecado e conduz à salvação. Esses pecados tornam o apóstata merecedor de um castigo severo e sem misericórdia. Ele rejeitou a Deus, e Deus o rejeitará. A apostasia é uma recusa calculada da verdade. O escritor de Hebreus enfatiza a imutabilidade de Deus. Embora seu trato com os homens varie entre as dispensações, seu caráter permanece o mesmo. Ele é soberano e justo, e a vingança pertence a ele. Deuteronômio 32, verso 35. O cântico de Moisés reforça esse direito divino de julgar. Minha é a vingança e a recompensa. O apóstata se torna adversário de Deus, e o juízo é inevitável. A advertência final é solene. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, verso 31. Deus é o Deus vivo, com poder para julgar. Cair em suas mãos sem a segurança de Cristo é uma realidade terrível e certa para os que rejeitam a salvação.